retomada de tudo que nós vimos lá no primeiro bimestre, né? Até o terceiro capítulo nós vimos em sala de aula. O quarto capítulo, das reformas religiosas, a gente não chegou a ver devido a essa pandemia toda, mas aproveitar retomando com vocês mais detalhadamente esse capítulo. Lá no primeiro capítulo de vocês, a gente falou um pouquinho sobre o renascimento, né? O renascimento é um momento onde o homem é valorizado, é o antropocentrismo, é o uso da razão, é o mundo renascendo novamente, é as ideias gregas lá da antiguidade renascendo novamente no mundo moderno. A gente fala também de uma crítica muito grande à Igreja Católica. Por quê? Porque nos anos anteriores, durante o feudalismo, a Igreja Católica dominava tudo, principalmente questões políticas, né? Além das questões religiosas, também as questões políticas. Então, esse momento é um momento de ir bater de frente com a Igreja Católica, é de combater o que a gente chama de teocentrismo, que eles falavam que era Deus no centro de tudo, né? Aqui é um movimento diferente, é o antropocentrismo, é o homem no centro de todas as coisas. A gente colocou lá na nossa sala de aula uma palavrinha-chave que explica muito bem pra gente o que é esse momento do renascimento. A palavrinha era carinho, o C de classicismo, né? Do renascimento das ideias gregas novamente, na Idade Moderna. A letrinha A de antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, o homem agora como um ser pensante, não pensando como a igreja quer que ele pense, né? Ele pensar por ele mesmo, né? O homem é a medida de todas as coisas, de acordo, né, com Protágoras, que a gente falou tanto em sala de aula. A letrinha R vem de racionalismo, do uso da razão, do pensamento, né, de pensar por si mesmo. A letrinha E vem de individualismo, daquela ideia de que cada ser humano é um ser único. É a partir deste momento aqui que os seres humanos passam, de certa forma, a ter um sobrenome. Porque até então não havia um sobrenome. Então é aquela ideia de um ser individual, de um ser único. A letrinha N de naturalismo. A letrinha H de humanismo e hedonismo. O que é o humanismo? O humanismo, vamos dizer de certa forma, é o que o homem produz, né? É aquilo que ele está produzindo e tem que ser valorizado. E ele tem a O de otimismo, vamos dizer assim, né? De buscar sempre melhorar as questões humanas, né? Sempre positivo. O renascimento, ele não vai ficar somente ali na região da França, onde ele surge, né? Ele vai se expandir para outros locais da Europa e muitas pessoas vão assimilando essas ideias. Depois a gente falou um pouquinho sobre os estados nacionais modernos. A gente viu que anteriormente as pessoas, né, se organizavam em feudos, né, áreas rurais, onde havia um senhor feudal que mandava em tudo. Com o passar do tempo, os reis vão começar a perder um pouco da sua autonomia e eles vão começar a falar: nossa, peraí, eu acho que eu preciso tomar novamente os poderes nas minhas mãos. E é aí que vai surgir o que nós chamamos de estados nacionais modernos. O rei centralizar o poder novamente nas mãos dele. Quem vai ajudar esse rei a fortalecer novamente todo esse poder, né? Quem vai ajudar são a burguesia. Para a burguesia não havia coisa melhor do que o rei tomando conta de tudo. Porque os burgueses são o quê? São comerciantes. E para eles era muito difícil cada feudo ter uma moeda, atrapalhava muito a questão do comércio. Então eles falam assim: não, vamos ajudar o rei a fortalecer, criar um Estado único, que vai ter uma única moeda, uma única lei, e isso facilitaria, de certa forma, a vida da burguesia. A gente vai falar então também agora sobre um pouquinho dos teóricos do absolutismo, que são aqueles teóricos que defendiam, né, o poder centralizado nas mãos do rei, o que a gente chama de poder absoluto, né, que é o absolutismo. Falamos de Amodin, de Maquiavel, falamos de Dante Alighieri, dentre outros, Jacques Rousseau, dentre outros teóricos que vão defender a importância do poder centralizado nas mãos do rei. A gente vai falar um pouquinho também sobre a crítica que faziam-se a sociedade de corte, né? Principalmente as pessoas mais pobres, a burguesia também criticava. Ao mesmo tempo que a burguesia apoiava o poder centralizado nas mãos do rei, a burguesia também ansiava por poderes políticos e eles não tinham esses direitos. Também falamos sobre o mercantilismo, né? Que é dividido em várias partes, metalismo, que é quanto mais ouro, prata que um reino vai ter, mais poderoso ele é. Falamos sobre balança comercial favorável, que é aquilo. O que é balança comercial favorável?
balança comercial favorável, lembrem lá, é quando um reino vende muito mais seus produtos do que ele realmente compra. Falamos sobre protecionismo, né, alfandegário, que é todo produto que chega de um outro país, é colocado sobre ele um imposto para deixar mais caro aquele produto, fazer com que as pessoas consumam o produto do seu próprio país. Falamos sobre o monopólio de comércio, dentre outras coisas. O nosso terceiro capítulo ele fala sobre as grandes navegações, né? Esse capítulo a gente falou bastante. O que são as grandes navegações? Elas se iniciam lá no século XV, lá, e quem inicia essas grandes navegações? Portugal é o pioneiro, e logo atrás dele vem Espanha. Qual que era o objetivo das grandes navegações? O objetivo era chegar às Índias, em busca de especiarias, principalmente o que a gente chama de pimenta do reino, porque naquela época não tinha geladeira. Então, para conservar os alimentos, era muito comum eles colocarem muita pimenta, para que o alimento não estragasse. Como que eles vão chegar a essa região ali do Oriente? Anteriormente, esse caminho era feito por rota terrestre. Mas o que aconteceu? O caminho que eles faziam por terra foi tomado pelos povos turcos otomanos. Então, os reinos europeus tiveram que buscar uma outra maneira de chegar até as Índias sem passar por essa rota terrestre. E um dos caminhos que eles vão buscar é o que chama de périplo africano. Quem vai criar o périplo africano vai ser Portugal. Portugal, o que consistiu o périplo africano? Contornar todo o continente africano, bem rente lá, né? E chegar então às Índias. Muitos navegadores fizeram esses trajetos. O primeiro deles foi Bartolomeu Dias, que chegou lá no finalzinho da África, lá no Cabo da Boa Esperança. Ele volta para trás, amedrontado, com muito medo do que ele estava, daqueles mares revoltosos. Ele volta para trás, por quê? Porque naquela época era muito comum eles acreditarem que haviam monstros nos mares. Eles acreditavam que a terra era plana, que se eles navegassem muito, eles iam cair às vezes num precipício. Então, quando ele chega e vê aquele mar revolto, ele volta para trás e fala para o rei: eu naquele lugar não vou mais não. Aquilo ali é um cabo das tormentas. O rei fica enlouquecido, fala: não, pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém, senão ninguém mais vai querer navegar. Mas outros navegantes destemidos vão fazer esse percurso. Dentre eles, Pedro Álvares Cabral, né, que de acordo com algumas fontes históricas e alguns relatos, pega um ventinho um pouquinho mais forte e chega na região do Brasil. Mas quem realmente chega às Índias primeiramente é um cara chamado Vasco da Gama. E lá ele faz todo o comércio, né, com esses povos, volta novamente para a Europa para vender os produtos. Então, essas aqui as grandes navegações. Além de Portugal, nessa questão do pioneirismo, nós também temos a questão de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele oferece o serviço deles para os reis de Portugal, mas os reis falam que não, que já estão lá acostumados com o périplo africano. Então, Cristóvão Colombo vai até os reis da Espanha e fala: olha, vocês não querem chegar até as Índias? Eu sei um caminho. Não é o périplo africano, ele é um outro caminho. Cristóvão Colombo, eles acreditavam que a Terra era plana. Então, ele acreditava que se ele saísse da Europa e fosse em linha reta, ele chegaria até as Índias. De certa forma, ele não estaria errado. Mas ele não sabia que no meio do caminho ele iria encontrar um outro continente, que até então não era descoberto. É o que a gente chama de Novo Mundo, é a América, né? Só que só vai ser confirmado que isso é realmente um continente. Não foi nem com a chegada de Colombo, nem com a chegada de Cabral, foi com a chegada de um outro navegador muito tempo depois, chamado Américo Vespúcio. É esse navegador que vai falar: não, aonde Colombo, Cabral chegou, não é uma Índia diferente, é um outro continente, que até então era desconhecido. Em homenagem a esse navegador, foi dado o nome do nosso continente, então,